Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Zamir Lima e na aula de hoje vamos estudar o assunto Past Continuous Tense, passado contínuo. O passado contínuo na língua inglesa é um tempo verbal que nós empregamos muito, pois estamos sempre contando histórias que aconteceram em algum lugar ou com alguém. E geralmente as histórias que nós contamos são no passado. Acompanhe comigo. Vamos estudar as três formas verbais: afirmativa, negativa e interrogativa, para compreendermos e interpretarmos melhor textos em língua inglesa. A forma afirmativa, como veremos, como está essa flexão, lembrando que nós já tínhamos estudado o passado simples. O passado simples, em aula anterior, nós vimos que bastava acrescentar o ED quando os verbos eram regulares. No passado contínuo, todos os verbos vão terminar em ING, mas antes do verbo terminado em ING, nós vamos ter o verbo to be no passado. Nós vamos ter as formas was e were. Portanto, todas as formas verbais, quando flexionadas no past continuous, nós teremos was e teremos were. E o verbo principal, todos terminarão em ING. I was watching. You were watching. He was watching. She was watching. Observe que o ED, quando estudamos o passado simples, era a característica dos verbos regulares do passado. No contínuo, observe que todos terminam em ING. It was watching. We were watching. You were watching. And they were watching. Acompanhe, observem atentamente que antes do verbo terminado em ING, nós temos o auxiliar, was e were, as formas verbais do verbo to be no passado. Empregamos o was para I, he, she e it, e were para you, we e they. Essa é a estrutura dos verbos flexionados, conjugados no past continuous tense. Was como auxiliar e were. E o principal, sempre a terminação em ING. I was watching, eu estava assistindo. You were watching, você estava assistindo. He was watching, ele estava assistindo. She was watching, ela estava assistindo. It was watching, em neutro, ele e ela. You were watching, novamente you, aqui vocês. E they were watching, eles ou elas estavam assistindo. Essa é a estrutura do past continuous na forma afirmativa. Vamos ver essa estrutura agora na negativa. Para negar, nós vamos ter o acréscimo da partícula not. Teremos novamente was e were como auxiliar. Observe o que aconteceu nesse primeiro exemplo. Wasn't é o mesmo que was not. Eu juntei was mais o not e eliminei a letra O da palavra not. Ficou wasn't. I wasn't watching. Eu não estava assistindo. Com you vai ser were. Novamente nós vamos juntar as duas palavras. Were not. You weren't watching. Você não estava assistindo. O que aconteceu com a partícula not? Eu juntei a forma were e was, eliminei o were de not e ficou weren't. Mesmo caso vai ser com he. He was not, he wasn't watching. Ele não estava assistindo. She was not watching, she wasn't watching. Ela não estava assistindo. It wasn't watching. We were not watching, abreviando, you weren't watching, nós não estávamos assistindo. E o, segunda pessoa do plural, weren't watching, e eles ou elas, they weren't watching. Essa é a estrutura do past continuous na forma negativa. Observem atentamente que o verbo principal continua watching, com ING. O que aconteceu, a particularidade mais interessante na forma negativa foi o acréscimo da partícula not.
enfatizando que nós temos aqui o not, que houve uma fusão, a união com was e were, eliminamos o all, ficou wasn't, weren't. Vamos observar como se dá a forma interrogativa. Vai haver uma inversão. I was watching era a forma afirmativa. Na interrogativa, nós vamos inverter a ordem do sujeito e do verbo auxiliar. Afirmando, eu começo sempre com o pronome I, you, he, she, it, we, you e they. Interrogando, eu vou sempre começar com o auxiliar. A interrogativa eu começo com was e com were. É o que aconteceu no primeiro exemplo. Observe o segundo exemplo. You were watching. Vamos interrogar. O que é que vai acontecer? Were you watching? He was watching. Vamos interrogar. Vamos inverter a ordem. He e was. Was he watching? She was watching. Vamos interrogar. Was she watching? It was watching. Interrogativa. Was it watching? Mesmo caso se aplica a plural. Were we watching? Were you watching? Were they watching? E short answer seria uma resposta à pergunta. Was I watching? Eu estava assistindo. Yes, I was. Sim, eu estava. Se não, no, I wasn't. Não, não estava. Was she watching? Ela estava assistindo. Yes, she is. Sim, ela estava. No, she isn't. Não, ela não estava. Were we watching? Nós estávamos assistindo. Yes, we are. E no, they weren't. Essa é a maneira de nós darmos respostas curtas a essas perguntas. Essa é a forma interrogativa, muito fácil de interrogar com o past continuous. Sempre as orações vão iniciar com was e com were. E os pronomes pessoais do caso reto, I, you, he, she, it, we, you e they, passam imediatamente para depois do verbo auxiliar. O verbo principal continua com a mesma característica, o ing, o watching. São essas três formas que nós precisamos aprender para resolvermos questões e compreendermos o texto de maneira satisfatória. Vamos observar aqui algumas perguntas, acompanhe comigo. Diante desse cenário, dessa imagem, como seria a resposta a essa pergunta? What was he doing yesterday at 7 a.m.? O que ele estava fazendo ontem às 7 da manhã? Esse a.m., em inglês, nós empregamos até o meio-dia, a.m. Passou o meio-dia, é p.m. Então, esse a.m. aqui, até meio-dia. Após meio-dia, é p.m. Então, o que ele estava fazendo ontem, às 7 horas? Pela imagem, tomando banho. Como seria em inglês? He was having a shower. Ele estava tomando banho. What were you doing yesterday at 7 a.m.? O que você estava fazendo ontem às 7 horas? What he was doing yesterday at 7:30? O que ele estava fazendo ontem às 7h30? Pela imagem, he was having breakfast. Ele estava tomando café da manhã. Was, auxiliar, e having, o verbo no contínuo. He was having breakfast. Past continued tense. What were you doing yesterday at 7:30 a.m.? O que vocês estavam fazendo ontem às 7h30? Né? What was he doing? O que ele estava fazendo ontem? At noon. He was playing football at school. Ele estava jogando futebol na escola. What were you doing yesterday at noon? What was he doing yesterday at 4 p.m.? Observe que aqui nós já temos p.m. depois do meio-dia. Até meio-dia m. Após o meio-dia p.m. Então, o que ele estava fazendo ontem às 4 horas da tarde? Né?
He was doing his homework. Estava fazendo sua atividade de casa, sua tarefa de casa. What were you doing yesterday at 4 p.m.? What he was doing yesterday at 9 p.m., às 9 da noite, pela imagem, estava assistindo televisão. Como seria essa resposta? He was watching TV. Was, para he, e o verbo principal watching, com ing. What were you doing yesterday at 9 p.m.? O que ele estava fazendo ontem às 9 horas? Was he watching TV yesterday at midnight? Aqui é uma pergunta para você concordar ou discordar. Ele estava assistindo televisão ontem à meia-noite? Ela estava assistindo televisão ontem à meia-noite? Pela imagem, ela estava dormindo. Como seria a resposta? No, she wasn't. Não, ela não estava. She was sleeping. Ela estava dormindo. She was asleep. Was para she e o verbo no contínuo, no ing. Was she having dinner yesterday at 9 p.m.? Ela estava jantando ontem às 9 horas? Pela imagem, yes, she was. Sim, ela estava. Were you having a bath yesterday at midnight? Você estava tomando banho ontem à meia-noite? What were you reading last month? O que você leu no mês passado? Algumas perguntas que vocês podem utilizar, que são sugestões para fazer interrogações, fazer indagações. What were you doing before this class? O que você estava fazendo antes da aula? What were you doing before you went to bed yesterday? O que você estava fazendo antes de ir para a cama ontem? What were you doing last Sunday morning? O que você estava fazendo domingo passado? What were you doing yesterday while your mother or father was cooking? O que você estava fazendo ontem enquanto seu pai ou sua mãe estava cozinhando? What were you doing yesterday afternoon when your mother or father arrived at home? O que você estava fazendo ontem à tarde quando seu pai ou sua mãe chegaram em casa? Espero que tenha sido suficiente para que vocês compreendam a noção básica, a ideia básica do passado contínuo em inglês. Thank you very much for today, cooperation, and see you next our class.